Toda vez que surge uma nova tecnologia, né, parte da sociedade tenta rejeitá-la de início, né? Há uma apropriação superficial da realidade. E quando a gente perde essa profundidade, qual que é o grande problema disso? A editora, ela tem um papel dentro de uma sociedade de mercado de estabelecer uma síntese entre o pensamento criativo e as necessidades da sociedade e do mercado. O que está sendo mais demandado? Ainda é o impresso. É o impresso. Eu mesmo gosto de passar a página, o cheiro do livro, quais os impactos da inteligência artificial para o mundo editorial. Está sendo um problema muito sério, sim. Pode falar. Olá, começa agora o Pode Falar. Hoje nós vamos conversar sobre um tema essencial para a formação do ser humano e para a nossa vida em sociedade, a leitura. Ler é muito mais do que um hábito, é uma porta aberta para novos mundos. Mas será que estamos lendo menos ou estamos mudando a forma de ler? Para mergulhar nesse assunto, eu tenho a honra de receber aqui no programa o historiador, professor e diretor da editora Contexto, Jaime Pinsky. Olá, Jaime. Tudo bem? Tudo. Que prazer tê-lo aqui. É um prazer estar aqui com você novamente, William. Vamos lá, vamos falar sobre leitura, que eu sei que é um tema que você ama, né? Qual que é a real importância, Jaime, da leitura para a vida pessoal e profissional das pessoas? Bem, hoje não há dúvida nenhuma mais a respeito do assunto. Obras importantíssimas têm sido publicadas mostrando como o processo da leitura desenvolve, permite um desenvolvimento cerebral cada vez maior. E que a ausência da leitura dificulta. A leitura é muito interessante notar. Nós nos comunicamos de duas formas básicas, né? Através da palavra falada e da palavra escrita. A palavra falada é uma forma natural de comunicação, tanto que quase todos os animais se comunicam através dos sons que eles emitem. Agora, o único animal que consegue se comunicar através de um processo simbólico que ele transmite para o papel ou para outra mídia é o ser humano. Então, essa é uma conquista civilizatória. Enquanto a palavra é uma coisa da natureza, digamos assim, a palavra falada, a palavra escrita é uma conquista civilizatória. Então, essa é a diferença entre ser civilizado e não ser civilizado. Jaime, você tocou num assunto interessante aí, que é quando o símbolo vai para o papel, né? Que é quando o símbolo é prensado e pode chegar em outras pessoas. Se a gente voltar na história, né, Sócrates questionava a escrita, né? Porque ele acreditava que ela limitaria a mente humana. Mas, na prática, o livro foi uma forma de libertação, né, de democratização do conhecimento, né? Você vê paralelos, Jaime, entre esse debate histórico e as críticas atuais às novas mídias? É difícil afirmar a essa altura do campeonato, né? Quer dizer, existem duas correntes a respeito do assunto. Uma delas diz que a leitura no papel tem vantagens indiscutíveis e é superior, inclusive, à utilização da leitura em formas mais modernas. Eu tenho a impressão que nós estamos num processo de passagem e as duas podem conviver perfeitamente bem, as duas e alguma outra que possa vir a surgir posteriormente. O importante é existir uma relação entre a decodificação dos sinais colocados, seja no papel, seja na tela, a capacidade da decodificação, da compreensão e da elaboração de um pensamento a partir do texto lido. Quer dizer, esse que é mais importante, porque são várias operações que você faz quando você lê. Então, essas operações, quase todas, são semelhantes tanto na mídia
do papel quanto na mídia eletrônica. Agora é interessante, né, Pisco, porque toda vez que surge uma nova tecnologia, né, parte da sociedade tenta rejeitá-la de início, né? E aí acredito que estamos vivendo apenas um ciclo histórico de resistência. Será que seria isso? Eu acho, eu fico no meio do caminho. Aham. Eu não acho que uma vai substituir a outra, mas eu acho que também a rejeição pura e simples é ridícula. Agora, esta mídia que as pessoas utilizam, às vezes, de uma forma muito rápida, muito superficial, deixa de ser tão boa quanto a outra, é evidente. Quer dizer, o camarada chega e pega aqui no celularzinho dele e lê 3 linhas, e em seguida, daqui a meia hora, ele lê outras 3 linhas. É claro que isso não é a mesma coisa do que ler 6, 10, 20 páginas de uma vez quando você está lendo um livro. Então, o grande problema da mídia eletrônica é a forma como nós estamos nos apropriando dela. Nós estamos nos apropriando, superficializando, banalizando essa mídia com muita frequência. E isso não é bom. E quando a gente perde essa profundidade, né? Porque você está falando que a leitura se tornou superficial, né? Por causa das redes sociais. E quando a gente perde essa profundidade, qual que é o grande problema disso? Ou a gente está diante de uma nova forma de leitura? Há um emborrecimento coletivo. Porque hoje a pessoa só lê a hashtag, né? Só a primeira frase, né? Exatamente. Quer dizer, você acaba criando um mundo de faroeste, em que os bons são bons, os maus são maus, mas os bons de hoje podem ser maus amanhã, etc. Quer dizer, há uma banalização da percepção do outro, uma banalização da percepção da realidade. Então, essas coisas passam a ser um pouco É. não, muito superficiais. E as pessoas ficam superficiais, ficam sem graça. Às vezes a gente tem dificuldade em conversar com algumas pessoas. De repente, chega um autor, ele tem uma ideia ótima, etc. e tal, marca um horário, vem conversar comigo, qual a sua ideia? Ele apresenta uma ideia que, sabe, assim, só que 100 anos atrás essa ideia já foi utilizada e de uma forma muito mais profunda. Só que ele não foi a fundo, ele não estudou, ele não analisou as coisas adequadamente. Então, há uma apropriação superficial da realidade, e isso é muito ruim. Um cara trabalhando assim dificilmente vai ter o primeiro Nobel para o Brasil, por exemplo. A gente estava conversando aqui antes, né, da entrevista nos bastidores, né, que como todo mundo hoje sabe de tudo, né? E todo mundo escreve sobre tudo. Isso é fruto das novas mídias sociais. É bom, por um lado, você democratiza o conhecimento e também a escrita, mas, por outro, você acaba esbarrando nesse tipo de questão, né? Que é a superficialidade do que é falado, do que é escrito, né? Então, exatamente, William. Eu acho que assim, o ser humano ele tem um potencial fantástico. Quer dizer, os estudos a respeito do cérebro estão deixando claro, e nós publicamos na editora Contexto vários livros sobre a questão do cérebro, não é? E porque há uma demanda grande, as pessoas querem entender um pouco melhor isso. E realmente o cérebro ele é muito mais complexo do que se imaginava um tempo atrás. Ele é capaz de coisas maravilhosas, não é? E a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Por que as pessoas são tão superficiais? Porque elas não estudam de uma forma adequada. Quer dizer, uma coisa é você querer uma informação rápida, você sentar diante da TV, por exemplo, ficar se revestir lá na poltrona e ficar descansando um pouco do dia, etc. e tal. Outra coisa é você se dispor a pesquisar. Então, tem gente que chega para mim e diz assim, e provavelmente para você também, e para o espectador também, e diz assim:
Ah, eu andei pesquisando a respeito. Andou coisa alguma, não pesquisou nada. Ele passou os olhos em alguma coisa, Superficialmente, né? ele pesquisa. William, onde entende? Quer dizer, o Brasil não vai ganhar nenhum prêmio Nobel desse É. jeito. Ô, Pinsky, vamos lá. Eu sei que você é o diretor, né, da editora Contexto, e, e eu agradeço muito que você tenha uma editora com essa capacidade que a editora Contexto é fantástica. A publicação, os livros que vocês publicam são, para mim, são best-sellers sempre. Para você, existe uma diferença significativa entre o livro impresso e o digital, ou ambos cumprem o mesmo papel? A editora, ela tem um papel dentro de uma sociedade de mercado, não é? Do quê? De estabelecer uma síntese entre o pensamento criativo e as necessidades da sociedade e do mercado. Quer dizer, a editora que não se propuser a isso, ela vai se dar muito mal. Ela tem que pensar como que é o mercado. Mas, por outro lado, ela não pode ficar apenas com o mercado, ela tem que avançar, ela tem que propor coisas novas. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei durante décadas como professor universitário. Trabalhei na Unesp, na Unicamp, na USP, e fiz palestras no Brasil inteiro, até no Acre e no Chuí, sabe assim? Passei pelo Brasil todo e Uhum. fora do Brasil, em muitos lugares. E cheguei a conclusões óbvias. Em primeiro lugar, os livros têm que ser de muito boa qualidade para a formação de professores de qualidade. Porém, como o aluno tem várias matérias por semestre, né? Então, ao longo de 4 anos, ele vai ter dezenas de disciplinas. Você tem que ter um livro que seja, ao mesmo tempo, de muito boa qualidade, mas ele tem que ser bem comunicativo, ele tem que trazer coisas novas e de uma forma adequada à possibilidade de leitura desse aluno. Então, quer dizer, você tem que buscar essa síntese. Quer dizer, o trabalho de um editor é sempre buscar uma síntese entre a profundidade do conhecimento e Uhum. a realidade da possibilidade de leitura do seu cliente. Quer dizer, você tem que lidar com essas variáveis. E isso é fascinante. Quer dizer, se dá bem o editor que consegue estabelecer essa conexão. Aquele que tenta fazer só uma das duas coisas, ele poderá ter um sucesso intelectual, vai ganhar um monte de prêmios e vai quebrar, vai falir rapidamente. Uhum. Ou o outro, no outro extremo, o cara que vai publicar shit, porcaria, não é? E vai ganhar um monte de dinheiro, só que não vai marcar o nome dele na história como um editor importante que criou coisas novas, relevantes. Então, essa busca é fundamental dentro de uma editora. É Ah. esse o trabalho que nós temos que fazer. Agora, as pessoas estão lendo menos ou estamos apenas mudando a forma, mudando de suporte, né, do impresso para o digital? Você tem alguma pesquisa nesse sentido ou percepção na própria editora? Veja, eu tive um problema cardíaco muito sério alguns anos atrás e estava no meu quarto. Uhum. O assistente do médico teve a gentileza de vir me buscar e levar minha maca até a sala de cirurgia. E nós fomos conversando sobre, sobre livros a caminho da Da cirurgia. Eu cirurgia. sobre o quê? Sobre a cirurgia. Eu podia morrer na mesa de operação, não era um assunto fascinante. Aham. Então, fomos conversando sobre livros. E ele me dizia como ele acha maravilhoso livros, leitura, etc. e tal. E eu fiz a pergunta óbvia. Ah, então você lê bastante. O que que você lê? Bem, eu me preocupo com meu filho. Meu filho não gosta de leitura. Eu senti que tinha alguma coisa por trás, Aham. voltei à carga. Eu sei que eu me arrisquei, o cara ia me cortar logo depois. Mas, enfim, eu perguntei, e você lê bastante?
Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia Ah, todo. ah, Eu falei: "Você quer que seu filho leia baseando-se no exemplo de quem, então?". é, né? Aí ele Não tem exemplo dentro de casa? está sobre a cirurgia, porque o assunto já Já não morreu. está indo para o caminho que ele gostava. Então, eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu falei: "Mas que coisa impressionante". Quer dizer, o cara acha que leitura é uma coisa boa, mas ele não lê. Ele não se organiza para ler. A leitura não consegue ser para ele uma fuga do cotidiano. E a leitura pode ser perfeitamente uma forma. Para mim, por exemplo, quando eu pego um bom romance, eu fico fascinado. Eu até atraso o horário de que eu Quer deveria ir. terminar logo, né? É. Entende? Mas Aham. não é o caso dele. Então, existe esse tipo de coisa. Nós somos convidados o tempo todo por outras mídias, né? Aquele filme que vai entrar no canal não sei o quê, aquela besteira que vai entrar não sei onde, verificando as piadinhas que aparecem na internet, É. ou um jogo de futebol Isso inútil você, isso você gasta um grande tempo do seu dia, né, com essas de, bobagens. de times ruins, sei lá, Corinthians ou outro time do gênero. Mas, enfim, que não vale a pena assistir. Agora, então, o que eu quero dizer, deixando de lado as brincadeiras e as provocações, é que Ainda bem que você você. não, ainda bem que você não falou do meu time, então vamos seguir. Não, você deve ser São Paulino, claro. Não, não, eu sou de Minas, não esqueça. Não, mas em São Paulo, eu É, não não, sou. São Paulino é. Em São Paulo eu sou São Paulo, tá correto. Nós que viemos de outras cidades e chegamos a São Paulo, automaticamente. Acaba indo para São Paulo. O Pinsky, a editora O Contexto. ponto, só para fechar Tá, tá, a ideia, né? tá bom. Quer dizer, você é atraído por um monte de outras coisas, mas a leitura ainda é muito utilizada, Hum, muito utilizada. Quer dizer, existem editoras, não é o caso da Contexto, que fazem romances, traduzem romances e publicam romances feitos no Brasil de muito boa qualidade, né? Hoje em dia, você tem editoras de muito boa qualidade, que fazem traduções muito bem feitas, muito bem cuidadas, revisões elegantes, e hoje você dispõe de recursos para conferir as traduções. Se sai uma tradução ruim, é por ruindade da editora, porque hoje em dia você tem condições de ter coisas de muito boa qualidade. tá. Então, A editora Contexto ela publica mais livros históricos, não é isso? não, Relacionado à história. Não. ela é uma editora de não ficção. Ah, ok. Nós temos uma área muito importante em história, por razões óbvias. Eu sou historiadora, minha mulher é historiadora, e ela trabalha junto com a gente Uhum, também. Então, o que acontece? Nós, hoje, temos uma linha de publicações, uma pequena linha de publicações, aliás, uma linha de publicações de livros pequenos, excelentes, que são assim fundamentais para o estudante de história do Brasil inteiro. Então, essa linha que a gente tem já há vários anos é a coisa mais importante dentro da área de história publicada no Brasil, porque ela é formativa. Ela pega grandes especialistas das melhores universidades brasileiras, é da USP, é da Unicamp, da Federal do Rio de Janeiro, Federal Fluminense, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Norte. Nós temos especialistas no Brasil inteiro e hoje em dia todo mundo quer publicar nessa coleção, que são livros básicos, sabe? Livros sobre independência do Brasil, livros sobre temas fundamentais do Brasil, as disciplinas fundamentais, etc. e tal. E isso é escrito pelos maiores especialistas brasileiros, mas livros pequenos e baratos. Livros que custam 20 e poucos reais, uhum, 30 reais, uhum. livros acessíveis a todo mundo. Para todo mundo Então, o ler. que está acontecendo? A editora ganhou uma penetração tão grande na área de história
que quando a gente publica um livro maior, um livro, uma tradução, um livro importante de algum autor nacional, há uma expectativa grande, sabe-se que a escolha foi feita de uma forma muito criteriosa. Então, essa é a área de história. Mas nós somos muito bons na área de língua portuguesa e linguística. É uma área extremamente importante, que foi criada na editora pelo professor Ataliba Castilho, praticamente o implantador da linguística no Brasil, um intelectual de primeira linha. Ele criou essa área que tem também os melhores autores do Brasil. Nós temos uma área de relações internacionais que se desenvolveu e continua se desenvolvendo muito bem. Hoje em dia, nós temos as disciplinas básicas dadas nos melhores cursos de relações internacionais, e nós temos uma linha bem grande de livros sobre temas palpitantes. Por exemplo, coisas ligadas ao cérebro, coisas ligadas à saúde. Nós temos linhas importantes nessa área também. A editora cresceu, hoje em dia é uma editora de peso no mercado. E como a Contexto está se posicionando nesse mercado digital? Ela continua investindo no impresso ou há uma estratégia de expansão para o digital? Nós publicamos todos os livros das duas formas. Ah, é? Ok. Fazemos a publicação do livro impresso e temos o livro digital. Você pode comprar qualquer livro da editora A Contexto editora pelo digital. pelo digital. E o que vende mais hoje, Pinsky? Desculpe. O que vende mais hoje? O que está sendo mais demandado? Ainda é o É o impresso. impresso. A pessoa tem... Eu mesmo gosto de passar a página. O cheiro do livro, isso tudo tem a ver. Mas isso é uma escolha minha pela minha idade, né? Então, eu não sei. Então, William, eu tive uma experiência em outubro, novembro, enfim, quase um ano atrás. Eu publiquei um livro novo de minha autoria e eu faço uma análise dialética da passagem do povo, enfim, do povo judeu para uma nação. Mas eu não quero dizer Israel, quero dizer a ideia da identidade nacional, independentemente de Israel como país, como Estado nacional. Então, eu discuto na Idade Média, verifico como isso aconteceu, etc. E tal. Foi um livro que eu achava importante fazer algum dia, fiz, e fizemos um lançamento, assim, avisamos alguns, enfim, sobre o lançamento. Havia centenas de pessoas no lançamento, quer dizer, foi uma alegria. Então, as pessoas gostam do livro físico, gostam de receber o livro físico, gostam da dedicatória escrita no livro que eles vão mostrar para todo mundo. Quer dizer, é ainda um ritual bonito, sabe? Quer dizer, eu tive... Assim, foi uma coisa maravilhosa, porque foi gente que eu esperava que fosse, mas Foi gente que você não esperava. Mas nunca, nunca. Para você ter uma ideia, vieram 3 vizinhos de condomínio do meu prédio. É incrível. Eu moro num prédio de 18 andares, 3 vizinhos vieram lá para receber o autógrafo. Eu fiquei até emocionado. Eu falei, puxa, eu não sabia que eu era popular no prédio. Vou me candidatar a síndico. E é interessante que ficou popular com uma editora, né? Com o livro, com a leitura. Olha que bacana. Livro, então, William. Quer dizer, não é fazendo dancinha na internet, não. Não, as pessoas adoram livro físico. Você sabe, uma das áreas editoriais que mais cresceu no Brasil nos últimos anos é o que eles chamam de editora de autopublicação. Ou seja, você, William, escreve um romance, sei lá, um romance, mas você é tímido, ninguém te conhece, etc. e tal, e você quer publicar. Você entra numa editora de autopublicação e diz: eu quero fazer 500 exemplares desse livro. Eles fazem um orçamento para você, você paga a edição e eles vendem
uma parte e outra parte você carrega com você, dá para todas as ex-namoradas que você teve na vida, se o número for suficiente, se não for, manda fazer uma nova edição e por aí afora. É. O Pinsky, vamos lá, vamos entrar nesse mundo da inteligência artificial. Quais os impactos da inteligência artificial para o mundo editorial? Até que ponto essa IA, né, essa famosa IA, pode ser aliada ou ela é um risco por causa do plágio, por causa da perda da originalidade? É um problema, está sendo um problema muito sério, sim. Ah, é? Você apresentando o problema já abriu a Uhum. questão. A inteligência artificial, ela, quando bem usada, é claro, todo mundo sabe, como tantas outras coisas, ela é um aliado importante. Quer dizer, você te ajuda a fazer, eventualmente, até uma revisão. Você pode fazer uma primeira versão de uma tradução pela inteligência artificial. O problema é que muita gente fica meio picareta porque fica meio seduzida pela facilidade que isso dá. Você dá para um tradutor não suficientemente sério para fazer uma tradução, ele enfia na inteligência artificial, dá uma passadinha de olhos e pau na máquina. Então, ele acaba entregando um trabalho de quinta categoria. E aí você tem que ter revisores da tradução extremamente cuidadosos, bilíngues, que têm que fazer o trabalho que, na verdade, deveria ter sido feito pelo próprio tradutor. Então, ele cria problemas novos, são questões novas. O segundo problema é que, quando você usa a inteligência artificial, frequentemente, aquilo que você colocou dentro de um mundo da inteligência artificial acaba sendo retido e depois utilizado. Quer dizer o texto fica meio disponível. Meio, Popular, né? eu não Todo mundo pode sei. usar, vai usar, né? Então, quer dizer, teoricamente, não deveria acontecer isso, mas na prática, de fato, Uhum. acontece. Então, você faz uma pergunta, por exemplo, para a inteligência artificial, você obtém respostas surpreendentes. Os autores da área médica, nós temos livros não Uhum. didáticos de medicina, mas sobre prática cotidiana ligada à medicina, eles dizem: olha, não adianta publicar um livro, você enfia na inteligência artificial, você tem a resposta. Eu fiz o teste, eu consegui a resposta dizendo cinza e outra resposta dizendo É claro, a cor-de-rosa. inteligência artificial ela cria, ela mente, ela pega ela pega tudo que foi publicado e diante desse mundo de universo de publicações há desinformação, né? Então, e É. esse é o risco, esse é o risco. Quer dizer, enquanto você chega para o seu médico e faz uma pergunta, se o médico é bom, você sabe que Sim. obterá a resposta atualizada, etc. E tal. Na inteligência artificial, vem o que for, seja o que Deus quiser. Não, Você já você recebeu, você já tem. recebeu um autor aí que apresentou um escrito, né, um draft, um rascunho. Desculpa, eu estou esquecendo, é porque eu estou vivendo nos Estados Unidos, às vezes a gente esquece as palavras em português aqui, porque eu fico só usando o inglês. Mas você já recebeu um rascunho todo cheio de plágio, Pinsky? Ou Olha, isso não tenho você certeza. está livre disso Não, ainda? eu tenho certeza será todo, mas pelo menos a parte que eu li é. Ah, Esse é o sim. grande problema, né, da inteligência. Não, Um dos, né? recentemente um autor se ofereceu para escrever um livro sobre determinado tema. Eu nem vou dizer aqui qual é, porque é meio revelador. Mas dentro da história. E eu falei que sim, interessava com uma abordagem assim, assim, assado, uma abordagem teórica determinada. Ele diz: eu sou ótimo nisso, sou especialista, tenho leituras, tenho um mestrado na Inglaterra, enfim, aquela coisa toda. E eu falei: me manda então um pequeno texto, assim, seja ao começo do livro, seja ao meio do livro, o que você quiser. Ele mandou. Eu comecei a ler, falei: eu conheço esse texto.
Olha Ele isso. ele teve um azar danado. Olha isso. É, eu Incrível. conheci. É. Pisca, o que que falta? Agora vamos às perguntas genéricas para a gente fechar aqui, que meu tempo já se esgotou. O que que falta no Brasil para termos uma sociedade leitora? Para ter uma sociedade, De leitores, leitores. né? É, Mas como incentivar essa leitura, né? todas Como, as outras como coisas. trazer a leitura, fazer a leitura mais atraente para essas novas gerações? Bem, eu vou ser talvez um pouco deselegante, mas eu vou ser franco. Eu gostaria muito que, em nível estadual, municipal, estadual e federal, houvesse uma valorização do livro. Quer dizer, houvesse uma preocupação de quando uma autoridade, seja um ministro, seja um presidente da República, seja um governador, quando ele viesse falar sobre determinado tema e baseasse o seu conhecimento, como sem dúvida tem que basear, em conhecimento já produzido, ele não é fazer uma nota de rodapé, mas ele mostrasse que ele adquiriu esse conhecimento por meio da leitura. Quer dizer, eu acho que os países que fazem isso, e tem países que fizeram isso historicamente, são conhecidos, né? E o Japão é um deles, só para dar uma ideia. Então, assim, o camarada chega e diz assim: não, não é todo mundo sabe que. Não, é assim, olha, um livro tal e tal fala que não sei o que, tal e tal, papapá. Quer dizer, mostrar que o livro é um ponto de referência Uhum. necessário e é o depositário de um conhecimento grande. Veja, o Brasil, eu fiquei espantado em ler outro dia que o Brasil nunca ganhou, ninguém do Brasil ganhou um prêmio Nobel. É, é. Zero. Quer dizer, espera, prêmio Nobel não é a única forma de medir, mas é uma das melhores formas de medir a produção intelectual. Quer dizer, que tal a gente começar a dar os créditos? Eu sei que o presidente da República assiste todos os seus posts porque são importantes e feitos com pessoas de muita qualidade, menos o caso presente, William. Mas, sinceramente, se o presidente da República chegasse e de vez em quando fizesse referência a livros, seria tão bom. Quer dizer, ele mesmo seria visto com mais peso intelectual, e isso é bom que o presidente da República demonstre esse peso intelectual, sem dúvida alguma, seria muito bom para o Uhum. livro e para o processo do conhecimento, a valorização do conhecimento. Eu não estou falando de mercado de livro, eu estou dizendo a valorização do Do conhecimento. conhecimento como um todo, É, né? Muito bom, Pinsky. Chegamos ao final do nosso programa aqui. Obrigado por essa entrevista. É sempre gostoso conversar com você. É por causa disso, né? Que você é um leitor. Aí seu mundo de ideias é muito amplo, né? A sua caixa, ela é muito expandida, né? A sua caixa de conhecimento. Então é sempre gostoso. E quando eu tiver a oportunidade de ir a São Paulo, eu quero estabelecer essa conversa aqui, de repente, num momento de entretenimento. Obrigado, sim, mano. Pinsky. a próxima vez que você vier a São Paulo, e o convite já está feito, você virá à minha casa e correrá um risco de vida. Sabe por quê? É. Comida para você. Ah, isso é ótimo. Aí você vai ver o que eu faço bem feito. Comida. Jaime Pinsky, professor, historiador, diretor da editora Contexto. Obrigado pela entrevista. Chegamos ao final desse programa Pode Falar. Que delícia que foi essa conversa aqui. Que essa entrevista, né, Pinsky, seja um convite para as pessoas valorizarem ainda mais a leitura, né, seja em papel, seja no digital. O importante é nunca deixar de se conectar com as ideias, com o conhecimento e com a imaginação.
é claro, Pinsky, que está lá dentro, né? Que os livros nos proporcionam, não é isso? É isso mesmo, William. Muito Obrigado, viu? obrigado pelo convite e pela oportunidade desse papo tão gostoso. Obrigado. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.